Fala, my friends! Seja bem-vindo a mais um episódio do BratioCast. Você já sabe, né, que aqui nós vamos contar a engenharia por trás dos negócios. E hoje nós estamos com um cara aqui, filho. Nós vamos falar de vendas. Nós vai ter Deus também. Então, se você gosta, glória para Jesus. Se você não gosta, amém. E vamos embora. Hoje nós vai ficar da hora isso daqui. Esse podcast é um oferecimento da Bratio, a parceira que transforma o seu projeto em realidade, com inteligência, transparência e gestão eficiente. Na Bratio, atuamos com soluções sob medida para obras residenciais, comerciais e também reformas. Da Fundação ao Acabamento, oferecemos controle de custo e acompanhamento técnico em cada etapa da sua obra. Clique em Saiba Mais e fale com um dos nossos consultores. E nada mais nada menos, Renan Rossim. Olá, pessoal. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado a você pelo convite, adorei. Nós se conhecemos recentemente, mas pelo visto a gente já não aguentou ficar muito tempo distante. Foi o evento, depois o almoço esticou, quase virou café, agora virou podcast. Já virou um podcast, então quando bate é assim. Renanzão, vamos falar para essa galera aí. Vamos começar só para você contar sua trajetória, depois nós vamos entrar no meio de vendas. Fechou, combinado. Foi interessante você falar, Aurélio, sobre a engenharia por trás dos negócios. A minha formação inicial é como engenheiro civil. E eu bato no peito e falo que eu sou vendedor. Então, se alguém perguntar, em qualquer lugar que alguém me perguntou, o que você é, Renan? O que você é no ambiente profissional, né? Porque a gente não é alguma coisa, mas se eu for falar o que eu sou, categorizar, eu sou vendedor. Meu trabalho é sobre vendas e eu sou vendedor e eu falo com muito orgulho porque minha luta é para valorizar o vendedor no mercado de trabalho e na sociedade. Precisa muito. A gente sabe que é uma classe julgada, digamos assim. A gente vai falar um pouquinho acho que sobre isso hoje. Então, eu falo que eu sou vendedor. Mas minha trajetória inicial foi na engenharia civil. Então, eu sou engenheiro, eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou ser Uber ou vou clássico, né? Vou construir, vou ser Uber ou o que eu vou fazer? O engenheiro que nunca deu uma flertada no aplicativo ou pensou assim, cara, eu acho que eu vou me cadastrar. Irmão, você tá no curso errado. Exato. Não, é passagem obrigatória você pelo menos olhar como é que funciona o Uber. Entendeu? Cara, assim, porque a gente tá brincando, mas a gente sabe, o mercado de trabalho para engenharia é um mercado muito potente, muito bom, mas também tem percalços. E é engraçado como a classe engenheira, de repente, dominou muito o Uber. Mas eu tenho muito orgulho também dessa caminhada minha como engenheiro. E foi muito interessante, porque eu sempre gostei muito de engenharia. Muito de engenharia. E aí, eu tocava grandes obras industriais e comerciais. Comecei a ir para a área comercial, com aquele dito, esse cara dá jeito para a área comercial. Foi um pouco do que eu senti. Conversador, fala bem, não sei o que. Exato. Hoje eu vejo que foi bom que aconteceu isso, mas até chega a ser uma falácia. Uma visão de que quem fala bem é bom vendedor. Às vezes, na verdade, quem escuta melhor é melhor vendedor do que quem fala. Sim. Acho que o princípio de uma boa venda é você escutar bem para depois você comunicar de maneira assertiva. E eu costumo falar bastante dentro do meu ambiente quando eu estou dando uma aula, uma palestra. Mas se eu estou no ambiente de vendas, provavelmente vou perguntar mais, vou conversar mais. Mas essa minha jornada dentro de vendas aconteceu dessa maneira, né? Ele conversa bem, então deve ser um bom vendedor. E aí eu comecei a ir para o caminho comercial, só que, cara, me apaixonei. Me apaixonei por marketing, vendas, negócios, comportamento humano. E aí eu falei, cara, e agora? Né? Estou amando algo diferente do que eu estou hoje desempenhando como função. E aí eu tomei a decisão de virar a chave. Foi muito dolorosa para mim na época, porque engenheiro ganhava muito bem. Eu comecei a atuar como engenheiro, estava na faculdade ainda. Acho que você passou por essa fase, estava faltando um engenheiro no mercado. Ainda não deu tempo de eu te contar, mas eu fiz 4 anos e meio de engenharia e tranquei. Você trancou? Sério? Caramba, cara, olha isso. Foi. E aí eu tava empreendendo já, né? Uhum. Na época, lá para os 17, a minha empresa eu abri 17 para 18. Uhum. Então eu passei os primeiros períodos ali, a galera sendo indicada dentro da facu,
pra trabalhar, eu nada, mandando currículo, ligando nas construtoras, nada, fui criar minha realidade. E aí, cara, eu consegui arrastar isso até em 4 anos e meio. Aham. Até que começou a ficar insustentável, que eu tava puxando 6, 7 matérias, Aham. ficando em 4 e passando só em 2. Aí você ia ver o que eu passei, ADM, que é tipo um semestre só da matéria. E aí eu tive a dura decisão também de vou trancar. Que eu E já tava com a empresa de engenharia, empreendendo, tocando já tudo. tava tocando obras de reforma, de menor porte, mas tava tocando. Ou eu empreendia, eu tinha acabado de casar, ou eu empreendia, ou eu dava atenção dentro de casa, ou eu estudava. Aham. Então eu precisava de dois focos. Aham. Então eu escolhi empreender e dar atenção dentro de casa. E ela, na realidade, ela estudava também. Aham. Então, Ela fazia o quê? Administração. ok. Ela se formou, Aham. a minha esposa. E aí eu falei, ó, você vai acabar a faculdade e eu vou ficar. Cara, é uma puta de uma decisão difícil na época pra tomar. Você com 20 anos, 21 anos, pra tomar uma decisão dessa, aí você vai conversar com seu pai, com a sua mãe. Nossa. Meu pai e minha mãe, você tá maluco? Quente. Ih, filho, você tá maluco? E que não sei o que. Isso, não, mas eu vou ter um sócio que não sei o que. Eu sempre imaginava que eu ia ter sócio. E aí eles falavam assim, mas e se você não tiver ninguém pra assinar, o que você vai fazer? E na minha cabeça isso nunca foi uma realidade. Então tá, se não tiver, eu contrato outra pessoa. Então eu sou muito prático. Se eu não tiver, eu não tenho. Então tá, eu contrato uma pessoa que tenha e... Não, você estava fazendo o que o sangue do engenheiro manda fazer, que é nós somos fazedores. Não, mas assim, puramente engenheiro. Eu só não tenho o título de engenheiro civil. O meu título é semi-engenheiro. E você vê, né, Aurélio? Eu falo assim, as decisões que a gente toma para as pessoas que estão de fora, muitas vezes elas são inconcebíveis, né? Sim. Eu lembro que na época, eu acredito que olhando para trás, eu tomei uma decisão que eu fui um pouco impaciente na época. No caso, eu não tinha uma questão, na época eu não estava ainda construindo uma família, eu estava no momento de ser ousado mesmo, mas assim, eu nunca tive uma família que pudesse sustentar-me para que eu pudesse ser ousado no mercado. Sim. Eu tinha que realmente trabalhar para ter o meu dinheiro para fazer as coisas. Graças a Deus nunca passamos uma real necessidade, desafios e percalços, né, com a minha família, mas nunca tive alguém para dar subsidiar. É aquilo, você tá tendo uma comida, roupa e um teto. Educação educação dentro de casa e fora de casa, sou muito grato a tudo, mas eu não tinha como ser bancado, a minha ousadia ser bancada. Bancar a ousadia era no meu peito, no meu CPF vambora. Me ajudaram muito, mas era eu que tinha que fazer as coisas acontecerem nesse caminho. E aí, para as pessoas que estão de fora, principalmente família, às vezes, não concebe a decisão nossa. Então... É difícil de entender. É porque muitas das vezes a gente tá a gente tem a visão. Então a gente olha para frente e enxerga determinadas possibilidades por aquilo que está ao nosso redor, mas naturalmente as pessoas da família não vê isso. Eu acredito muito que a função da família nesse caso é ajudar você a seguir um caminho consciente e não o caminho que ele acredita ser melhor. Sim. Isso eu acredito muito, assim, hoje pela trajetória que eu tive, de entender que na minha família ou com as pessoas que eu converso, o meu papel, se eu não estou na jornada com ele, o meu papel é talvez trazer visão de consciência. Então, olha, você está consciente dessa decisão? Você já conversou com alguém que está fazendo a mesma coisa, que passou por isso? Onde está balizando a sua decisão? Eu acho que isso a gente pode fazer com uma pessoa. Agora, realmente, o conhecimento, saber se aquilo é certo ou errado, eu acho que é muito mais sobre os seus valores e também sobre as pessoas que estão nesse processo ou passaram por esse processo. Sim. Então a gente fala muito assim, olha, se for para receber palpite de alguém, que seja alguém que está com você ou passou pelo que você está passando. Já construiu aquilo que você está querendo fazer. Exato. E se a gente voltar aí no tempo, a gente está falando aí de o quê? 7 anos atrás? 6 anos atrás? 10? 10 anos atrás? 10 anos atrás,
a oportunidade estava passando na sua porta. E aí você tomou a atitude de, olha, eu vou abraçar essa oportunidade agora, porque é o que faz sentido para mim agora, conscientemente. Sim. Eu vejo que a minha decisão foi consciente, mas ela foi impaciente. Eu não me preparei para tomar essa decisão. E aí eu vi que os desafios foram isso. Agora, se você me perguntar se eu faria tudo de novo, cada grão de atitude que eu tomei eu faria de novo. Porque tudo que eu fiz me trouxe para onde eu tô hoje, né? Então, por mais que eu possa dar uma dica diferente, talvez um ensinamento diferente, e eu pensaria 2 vezes no meu futuro, em como eu faria as coisas que eu fiz, meu passado para mim está estabelecido e tudo que eu fiz eu não mudaria nada, porque tudo que eu fiz me trouxe para cá hoje. Se fosse eu faria. Eu acho que o que eu faria, eu acho que normalmente o que eu tenho dado de conselho para quem me pede principalmente quem é mais jovem, estuda. É filho de pobre? Estuda. Ah, não é? Então aí você tem mais opções para você poder escolher. Mas diante disso, o que eu penso eu faria sim de novo, mas talvez eu gostaria de analisar melhor os riscos. Sim, ser mais comedido. Porque hoje, eu olhando, eu poderia ter otimizado alguns... Mas sabe por que também, Aurélio, posso te falar? Porque hoje também... Você tá fácil a gente... Não só isso, é que hoje você está numa cadeira diferente. É que do lado da sua cadeira tem 3 cadeirinhas. Uma cadeira do mesmo tamanho e 2 cadeirinhas pequenas. E aí, cara, quando um homem se torna pai e uma mulher se torna mãe, muda totalmente a cabeça. Eu não passei por isso ainda, mas eu sei que vai mudar. E aí, você, assim, quando eu tava sozinho e você tava lá atrás, casado, mas não tinha filhos ainda, Sim. Você toma o risco porque você tem essa barreira menor, aversão menor a dificuldades. Quando você se torna pai, mãe, você começa a ter uma aversão a risco, não por falta de coragem, mas porque a sua prioridade é proteger essa pessoa que está do seu lado, essas crianças estão do seu lado. Você não quer que isso atinja ali. E eu pensaria, hoje eu pensaria desse jeito, que eu faria tudo de novo, mas tendo ciência. Então se você não quer estudar, tenha total ciência de que se você vai empreender, você vai errar e isso vai te custar. Ponto. Eu quero estudar. Então tenha ciência de que se você vai estudar, você vai ficar um tempo dentro de uma instituição que você não vai conseguir desenvolver um trabalho de empreendedor. Mas se você achar uma boa empresa para se trabalhar, é o melhor dos mundos. Porque ali você vai criar experiência. Na hora que você for empreender, você não faz igual eu. Você não sai dando testada. Você já tem um... É aquilo que meu pai sempre falou pra mim, que é o seguinte, falou assim, cara, a educação que você tem, ninguém tira de você. Então, assim, o conhecimento que você tem, ninguém tira. Não tem como tirar o conhecimento de você, óbvio. É cíclico, as coisas mudam, mas o básico que você conhece como engenheiro, como empresário, como vendedor, isso ninguém tira de você. Os seus resultados também, teoricamente, ninguém tira de você. Sim. Então, eu acredito que a gente tem que fazer para valorizar principalmente primeiro eu como pessoa, porque se eu me valorizar como pessoa, como profissional, isso é um ativo que eu não perco. Então, assim, se a pessoa é jovem e está se desenvolvendo e quer empreender, assim, cara, você vai empreender, então construa ativos na sua pessoa primeiro. Porque se você é filho de pobre, então você não tem recursos à sua volta para utilizar para construir patrimônio. O patrimônio mais importante nesse caso é você. Então você tem que construir conhecimento, track record, que é resultados, né? Porque isso vai ficar com você. Eu percebi isso porque hoje, por exemplo, eu sou muito feliz em falar, eu estou empreendendo, eu estou tomando risco. Já quebrei 2 vezes, olha. Acho que a gente até conversou sobre isso, a gente também passou por esses apertos. Eu quebrei 2 vezes. E aí, assim, a minha sorte, digamos assim, foi que nesses movimentos onde eu tive quase decretada falência, digamos assim, eu tinha ativos importantes dentro de mim. Conhecimento, resultados, networking. Para poder reverter. Óbvio que às vezes tem que ver o tamanho do buraco que você está entrando.
Eu lembro até hoje, essa é uma situação muito interessante. Um amigo meu chegou, eu não vou falar o nome dele aqui, mas talvez ele se reconheça nessa frase. Ele chegou pra mim e falou assim, Renan, falei, como é que você tá? Ele falou, cara, complicado. Eu falei, por quê? Eu falei assim, cara, tô devendo 2,5 milhões, quase 3 milhões. Aí ele, mó cabisbaixo, aí eu virei pra ele e falei assim, sério? Cara, parabéns. Ele falou assim, como assim, Renan? Parabéns. Eu falei assim, cara, isso há 10 anos atrás. Eu falei, cara, você conseguiu dever 2,5 milhões, 3 milhões? Significa que alguém acreditou em você ao ponto de te ofertar 2 milhões, 3 milhões. Eu acredito que você tem capacidade de recuperar esse dinheiro. Porque hoje, há 10 anos atrás, eu não conseguiria levantar 500 mil reais, Aurélio. Eu não consegui levantar 500 mil reais. Se eu fizer 5 conto... Exato. Se eu for no banco pedir 5 mil no Nubank, no cartãozinho, ele chorava. Então, assim, o limite que eles liberavam era 800. E aí eu vi um parceiro, eu falei assim, óbvio, gente, isso não é embelezar a dificuldade, mas, cara, você conseguiu dever 2,5 milhões, 3 milhões. Ângulo, né? Assim, e aí eu falei assim, e você tá vendo um caminho pra virar essa chave, sair? Sim, que bom, cara. Que bom que você conseguiu e que bom que eu tenho certeza que se você conseguiu angariar 2,5 milhões, você levantou dinheiro parecido, você vai conseguir recuperar. Então, eu acho que essa questão de dificuldade, de dor, eu falo que o momento que eu mais aprendi foi quando eu quebrei as 2 vezes. As 2 vezes que eu quebrei foi os momentos que eu mais aprendi. Aprendo hoje, mas assim, de longe, o momento onde eu, como empresário, eu tive um real problema de inadimplência muito grande, e aí eu tive que correr atrás, e entender que como que eu faria para recuperar esse rombo que eu tomei. Isso me fortaleceu muito. Eu falo que eu era muito fraco e imaturo financeiramente. E aí eu passei por isso, tô mais forte. Eu queria não ter passado por isso, fato. Eu gostaria de ter aprendido pelo amor. Foi também essa pessoa aí. Agora eu aprendi e agora eu tô muito mais forte. Eu tô calejado. Agora talvez eu possa ensinar uma pessoa pelo amor para que ela não tenha que passar por isso. Mas na minha trajetória, o momento que eu mais aprendi foi que eu quebrei. Não desejo para ninguém. Mas foi o momento que eu quebrei. Ruim. É muito ruim, cara. E eu não tinha filhos. E uma parada que você tava falando aí sobre... o ângulo que a gente olha, né, para dificuldade, etc e tal. Recentemente a gente estava numa obra nossa e aí a nossa cliente, eu descobri que a nossa cliente, conversando com ela é vice-presidente de uma instituição. Falei, caramba, velho, eu só tô falando com uma mulher fodona. Uhum. E aí a gente estava conversando, ela falando de algumas situações da vida dela, falando algumas situações do serviço, e gente como a gente tem as mesmas dificuldades, etc e tal, basicamente mesmos tipos de limitação, talvez não financeira, mas de poder fazer as coisas, que ela é uma pessoa só para construir um monte de coisa. Uhum. E aí eu falei para ela, como que você lida com toda essa pressão? Você não toma um remedinho? Ela falou, não tomo nada. Eu falei, como que você lida com isso? É a pressão dentro de casa? É a pressão dentro da empresa? Ela falou, eu só procuro olhar a solução. Já aconteceu o problema, qual que é a solução? Uhum. Então pronto. Na hora que ela me falou isso, o resumo é esse. Uhum. Se tem uma dificuldade, se tem um desafio, qual que é a solução? Exato. Pensa na solução. Quebrei. Qual que é a solução? Você quebrou por quê? Foi por quesitos financeiros, de má gestão? Procura um curso de gestão. Exato. Eu não tenho dinheiro para pagar. Vai no Sebrae. Eu não tenho... na minha época tava começando vídeo no YouTube, etc e tal. Entra no Insta da CPDV para fazer um workshopzinho de... mas às vezes tem que pagar. Manda mensagem pros caras. Tenta, né? Tenta. E aqui, às vezes vai vir com objeção, mas vamos tentar vir com um monte de solução. Então, cara, na hora que ela falou isso pra mim, eu falei, tá, entendi o jogo. Então é esse. O que você... Qual que você vê que é a importância do papel do conhecimento nessa sua jornada, entendeu? No que você buscou de conhecimento? Cara, simplesmente o conhecimento na minha vida, na minha jornada,
basicamente diário. A importância disso, toda. Porque eu só saí da situação que eu me coloquei porque eu fui atrás de conhecimento. Então eu sempre fui muito incomodado. Então lá atrás, quando estou dentro de uma faculdade de engenharia e aí eu começo a pensar que eu vou empreender com manutenção, etc e tal. Eu comecei atrás, pesquisar como isso funciona. Eu não tinha lugares, não tinha informação na internet, igual tem cursos hoje, etc e tal. Então o que eu fazia? Meu pai tinha alguns clientes que eles eram engenheiros, eu perguntava para os caras. Era um conhecimento que eu tinha acesso. Se tivesse qualquer outro tipo de curso, eu não tinha dinheiro para pagar. E aí era uma maneira de eu ter acesso. Passado isso, começaram-se os movimentos de curso na internet. Basicamente hoje, olhando para hoje, aqui dentro do escritório a gente tem uma cultura. E detalhe, tá? A empresa surgiu através de uma imersão que nós fomos fazer. Legal. Em busca do conhecimento. Então hoje, aqui dentro do escritório, pelo menos eu e o meu sócio, o Guilherme, um curso a gente faz. No mínimo, no ano. Então, o ano passado a gente fez uma puta de uma imersão sobre gestão. Esse ano a gente já não fez um movimento muito agressivo, até mesmo empresarial juntos, mas eu adquiri alguns cursos de vendas, venho tentando me aprimorar em como utilizar o ChatGPT, então como me tornar um melhor perguntador, me desafiei em relação ao podcast esse ano, então eu fui fazer um curso em São Paulo de podcast. Legal. Entendeu? Específico de podcast. De podcast. Então era uma turma do Como Você Fez Isso, do Caio Carneiro, que eles abriram para virar uma plateia e eu fui. Aí eles fizeram uma imersãozinha de um dia, falando dos pontos deles, né, sobre o podcast, o que funciona para eles ali. E ali foi o meu primeiro contato. Até então eu nunca tinha... Era só o meu podcast que eu tinha... Participei de uma única gravação e montei o meu. E não sabia de mais nada. E aí é um tipo de mercado que ainda dentro da internet não se tem tantas informações. Sim. Talvez você vai encontrar assim. Compra esse microfone. O conteúdo talvez ele esteja pulverizado e não está verticalizado e arquitetado para você construir um podcast. Você vai ter que talvez ler sobre como entrevistar, construção de conteúdo nas redes sociais. Não te dão uns calcanhares YouTube, de Aquiles, exato. que é o principal de um podcast. A agenda. É a sua? Não, é do convidado. Então você pode fazer, vou montar um podcast amanhã. Faz 100 nomes que você conseguir nos seus contatos, com certeza você vai conseguir uns 2. Principalmente os primeiros. Sim. Então, o conhecimento na minha vida, hoje, é diário. Eu perguntei porque eu vi que você é uma pessoa que busca bastante conhecimento. Muito. Foi o fato de eu estar lá, né? Exato, a gente se conheceu num ambiente que as pessoas estavam ali buscando conhecimento. E aí eu vejo que assim, até comentei no começo do podcast, né, que eu bato no peito para falar que eu sou vendedor. E o que eu mais escuto no mercado de vendas, muitas vezes, é que não se aprende a vender. Que vender é simplesmente assim, não, o cara nasce sabendo, e ele vai para a prática, e aí ele vai aperfeiçoar, mas ele nasce sabendo vender. E aí eu vejo também muito empresário, às vezes eu vou conversar sobre o ato de empreender. Não, mas tem que empreender, não tem como aprender isso. Sim. Você tem que empreender e ir para a prática. E aí, eu lembro que quando eu comecei na área de vendas, eu vim da engenharia, passei para vendas. E aí eu falei que eu era um engenheiro de vendas. Porque, cara, eu lembro que eu montei a fórmula da satisfação. Então, satisfação tem uma fórmula. Então, assim, eu montei a fórmula da satisfação, fragmentei ela em variáveis e eu ia ensinar para as pessoas a fórmula da satisfação. E assim, até hoje a fórmula faz sentido. Mas o que eu focava como engenheiro? No como. Então, eu queria desenhar para as pessoas
exatamente como é vender. E isso eu vejo que é um diferencial meu até hoje, que eu consigo construir. Mas o que eu aprendi na minha jornada é que empreender e vender é conhecimento em movimento. Então, o que eu vejo, porque às vezes quem está nos escutando, nos vendo, nos assistindo, é um empresário, é um vendedor e escuta muito. Ah, não, não tem como você aprender isso, é só fazendo. Eu tenho aqui para falar que tem como você aprender. Tem sim como você desenvolver empreendedorismo, uma veia de administrador, de empresário e a veia de vendedor. Só que não é só no livro que você conquista isso. Você tem que estudar, buscar conhecimento em livros, em cursos, em outras pessoas à sua volta, que para mim a melhor fonte de conhecimento é quem está no mesmo mercado que você se expor a esses ambientes. Mas você tem que pegar esse conhecimento e colocar em prática e fazer ele acontecer, sabe? Eu vejo que esses dois pontos. Teve uma época, no final da 2019, mais ou menos nessa época que nós estamos no ano agora, final de setembro, começo de outubro. Eu tava, cara, o que eu faço? Meu Deus, eu não sei pra onde eu vou. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ia na igreja e Deus falava, não, eu tô chegando. E eu falava, tô vindo de Uber. E eu aqui, cadê? Não tô vendo. Tô chegando. E cara, aí eu comprei um curso. Na época era R$900. Só não vou falar o nome do curso, porque eu vou contar algumas coisas que se eu falar, quem for fazer vai estragar o curso. E aí, cara, dentro desse curso, eu lembro perfeitamente que eu virei pra minha esposa e falei assim, nossa, amor, esse curso... Eu lembro que eu procurava cursos, ou os cursos estavam já num ticket de 3 mil pra cima, ou não tinha. Então não tinha cursos acessíveis. Falei, cara, aonde que eu vou atrás de conhecimento? Eu preciso, e aí sentindo aquela necessidade... Até que me passaram o lugar pra ir. Cheguei lá, era 900 e pouquinho. Falei, puta, eu não tenho esse dinheiro. Aí vai. Primeiro que os cartões tá tudo fodido, né? Na hora que eu aviso minha esposa, ela falou, vamos passar nesse cartão, nesse outro cartão. Eu nem lembro se eu pedi cartão pra minha mãe, pro meu pai, alguma coisa assim. Cara, fui e comprei. Dentro desse curso, ele faz basicamente um diagnóstico do seu perfil, do que ser mais ruim, e eles praticam uma atividade basicamente de venda lá dentro, que você tem que desenvolver um produto, você monta um grupo, você vai desenvolver um produto, e no desenvolvimento desse produto, estou em 4 pessoas, não pode ser de nenhum do segmento dos 4. Acho que eu sei qual que é. E aí... Mas eu não vou falar também aqui. E aí, você vai e sai vendendo. Na época a gente fez sabonete líquido. Mano, eu fui vender sabonete líquido. E a gente fez assim, uns 50. Era de 10, se eu não me engano, acho que era 10 a 15 para vender. Um produto extremamente novo, etc e tal. E ali eu aprendi a calcular risco, a ver se realmente era certo o produto, onde nós erramos, e por aí vai. Então, essa foi uma das viradas de chave minha. Que depois que eu fiz esse curso, porque ele foi um intensivo de 1 semana. Detalhe, eu era presa. Empresário. 1 semana eu fiquei... imerso nisso. Parecendo que eu tinha sumido. Eu nem lembro, o que eu fiz na época. Eu sempre tento puxar na memória, o que eu fiz? Deixei de responder, respondia mais tarde. Nem lembro. Só sei que eu fui. E aí de lá pra cá, logo no final do ano, o Guilherme me chamou para fazer um outro curso. Quando foi em fevereiro, a gente montou a Bratio. E aí a gente tem esse hábito de todos os anos, pelo menos... buscar conhecimento de alguma maneira, né? Reciclar o conhecimento, ficar atento para a inovação, ficar atento
na visão de mercado, estudar o mercado em si, para onde está indo e tal. E é aí que me veio uma pergunta na cabeça. Engenheiro só sabe tocar a obra e não sabe vender? Olha, ele é moldado para isso. Eu vou te falar que o engenheiro, ele é moldado para ser técnico e não saber vender. Mas se ele não buscar saber vender, ele não vai conseguir fazer o que ele precisa. Porque o que eu mais vejo A educação também. o que eu mais vejo é que os engenheiros são meramente tocadores de obra. Ah, não, total. Total. Porque esse é um dos nossos diferenciais. Porque eu entendi lá atrás que se eu não aprendesse realmente a vender, enquanto meio que tudo era mato, eu não ia. Então, rapidamente eu aprendi que, eu tenho que montar um tipo de proposta, tenho que fazer algo visual, eu tenho que fazer isso, mapeei o processo para o cliente, a gente entrega isso, faz aquilo, Cara, mas na hora que eu entendi isso, aí eu passei a fechar a obra. Você sabe que você falou isso? Para mim, assim, a maior falha da educação tradicional é não ensinar em qualquer profissão a esse profissional em formação ser capaz de vender e comunicar aquilo que ele está fazendo. Ele entender, porque assim, antes do como vem o porquê. Antes do como vem o porquê e o quê. Então, o que acontece com um engenheiro no mercado de trabalho? Eu vou te contar até assim, uma situação que aconteceu comigo. Que mostra que o engenheiro coloca o como antes do porquê. E eu falo que o engenheiro tem que inverter essa visão. Ele tem que primeiro focar no porquê e no quê, para depois focar no como. O como é a última das coisas. Você pode perceber, o engenheiro vai fazer uma reunião de venda ou uma reunião, ele está conversando de como vai ser tudo, ele está até desenhando já como serão as coisas, e ele nem entendeu o porquê que o cliente quer fazer aquilo, se ele realmente tem que fazer aquilo, ele já está estruturando o projeto da obra ou como ele fará aquilo, antes mesmo dele saber se ele fará aquilo e por que o cliente fará aquilo. A primeira vez que eu fui para a área comercial, eu fui acompanhado de um engenheiro, que eu falo que eu só tive bons mentores na minha vida. E eu fui vender uma obra, a obra, se não me engano, era de 1,5 milhão. Então, uma obra de 1,5 milhão só de estrutura e fundação. E aí eu fui nessa obra, eu peguei os projetinhos assim debaixo do meu braço, cara, 5 projetos diferentes, um monte de texto, porque eu queria explicar para o cliente. Vou arrebentar. Nossa, falei assim, eu vou detalhar para o cliente como que ele vai receber essa obra, como será a obra dele. Eu vou fazer com que ele veja exatamente como é todo o processo. Eu vou desenhar para ele, na cabeça dele, ele vai conseguir ver a obra acontecendo. Fui com esse monte de projetinho, chegamos na mesa, oba, tudo bem, tá, grande, não sei o que, vamos conversar, tal. Começou a conversar e passa meia hora, 45 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, e eu batendo o pezinho assim, ó, inquieto, de ansiedade, com aqueles 5 projetos debaixo do braço, querendo abrir eles na mesa, mostrar para o potencial cliente. E fala de família, e entende o que ele está querendo com os negócios dele, visão de empresário, e mercado, não sei o que. Guilherme era assim. Cara, saímos da sala de reunião, eu virei pro meu parceiro e falei assim, Olívio, um abraço, falar o nome do engenheiro, que falando bem, a gente fala o nome, né? Olívio, e agora, cara? A gente não apresentamos nada da obra para ele não sabe o que ele está comprando. Ele deu 2 tapinhas no meu ombro assim e falou assim, Renan, fica tranquilo, a venda está feita. Como assim? Passou, sei lá, menos de um dia, menos de 24 horas, estava no e-mail, o contrato assinado, falando aguardo os projetos enviados, tudo ok, bora para cima, vamos fazer acontecer. Porque o que o cliente queria era alguém que entendesse o que ele precisa, de fácil entendesse o que ele quer,
conversasse com ele e realmente tivesse essa visão do que ele precisa para validar o porquê ele estava fazendo. Sim. O como, ele tinha confiança de que a gente conseguiria entregar. A gente vendeu para ele a já estava confiança. contratando por isso. Já estava contratando por isso. Então, eu vejo assim que nós, como engenheiros, nós somos muito bons em descrever muito como. Só que a gente tem que entender que antes do como vem o porquê. Até traduzindo um pouco disso que você está falando, que eu trouxe essa visão, essa analogia recentemente. Olhando para a obra, falando, cara, porque sempre me incomodou as falácias de mercado, a pessoa falar que obra é problema, obra é isso e aquilo. E hoje eu entendo que tudo isso que é falado no mercado está muito mais atrelado a comportamentos do que propriamente dito sobre obra. Sim. Então, na hora que eu olhei, eu olho esse tipo, essas falas de mercado e olho para as obras, me deu um estalo. Falei, putz, entendi. Então, o pulo do gato para você que é engenheiro a gente, com visão de engenheiro, a gente olha sempre o problema da frente. E a gente nunca olha o problema que está acontecendo. Exemplo, vamos assentar um piso. A etapa antes é o contrapiso. Na hora que você está no contrapiso, precisa assentar o piso. Preciso correr atrás do assentador, preciso largar a massa, o rejunte, o piso já chegou, não sei o que, tal. Faltou o assentador, faltou a cunha, Você está no problema da frente. Na hora que você assentou o piso, aí chega o seu cliente. Tá faltando rejunte. Rapaz, esse cantinho aqui lascou. Só que você tá, irmão, o meu BO agora é o revestimento. Eu não quero. E aí é onde entra atrito dentro de obra. Porque a gente passa por cima do piso, já resolvemos. Na cabeça do engenheiro, eu já resolvi. Então eu não tenho mais que ficar olhando aquilo ali. Tá sentado, tá não sei o quê. Qualquer mero detalhe, eu vejo depois. Por quê? Ele tá correndo atrás do prazo, ele tá tentando bater cronograma, ele tá tentando bater custo, tá tentando fazer não sei o quê. Então, e aí entra o desafio. O engenheiro olhar pro o que é, por quê, etc e tal. Então, na minha visão, né, o como, na realidade, é isso. Ele está olhando sempre muito para frente. Como eu vou fazer aquilo lá? Como eu tenho que executar? Como que eu tenho que fazer o telhado? Como que eu vou fazer a piscina? E sabe qual que é o problema que acontece na relação que aí vira um BO? Maior ainda, que aí o cliente fala que obra é BO, é porque o engenheiro, na comunicação dele, ele comunica isso para o cliente. Então, quando o engenheiro vai conversar com o cliente, ele fala assim, aí, como é que está a obra? O engenheiro vai descrever o que está acontecendo na obra. Porque para ele aquilo talvez seja cotidiano, ou seja, o que ele tem que realizar. Então, ele está buscando resolver aquilo. E na cabeça do cliente, o cliente já está ficando apavorado já. Mas, nossa, problema. Então, o engenheiro, eu vejo que ele transfere o problema para o cliente também. Porque ele não entende que o cliente, o que ele quer de você não é o como você está fazendo as coisas. Ele quer saber que o sonho dele, a obra dele tá ok, tá correta. Então, estamos na fase tal, X% de conclusão, cronograma está ok, sem problemas, sem alinhamentos. Então, eu vejo que o engenheiro ele tem que começar a entender que o que ele está vendendo para o cliente não é a obra. O que ele está vendendo para o cliente é a minimização do risco durante a obra. Sim. É menos dor de cabeça durante a obra. O que ele está vendendo para o cliente é justamente a segurança durante o processo de obra, a eficiência, o custo, é garantir que o sonho dele será entregue da maneira como ele queria, que ele realmente sonhou. Então, a maneira com que o cliente sonhou lá atrás vai ser entregue. Então, o engenheiro ele não tem que ficar vendendo como para o cliente. Entende? Ele tem que vender realmente essa segurança, essa eficiência, essa redução de risco. Então, na relação entre engenheiro e cliente, lidar com esse pós-venda
É extremamente importante. Você pode perceber, a gente até estava conversando um pouquinho sobre isso, numa obra residencial, por exemplo, você vai perguntar para alguém que fez uma obra, você fez uma obra, e aí, a casa ficou legal. Você indica o engenheiro, a construtora? Cara, não sei se eu vou indicar não, tive muita dor de cabeça. Então, assim, o NPS, que é o índice de satisfação da obra residencial com o cliente final, é muito baixo, e não porque o engenheiro não sabe tocar a obra, é porque o engenheiro não sabe lidar com a relação que ele tem que ter com o cliente dele. Sabe? É essa relação com o cliente que ele não sabe lidar. E por isso, óbvio, cliente de residencial é difícil. Só que se você souber lidar com a relação, tenho certeza que sua nota de satisfação vai subir. Isso com obra comercial, obra residencial, qualquer tipo de obra. Então eu vejo que o engenheiro ele é muito bom em construir como farão as coisas, mas ele não entende o porquê que o cliente está querendo saber, o porquê que o cliente quer comprar, por que o cliente vai comprar. Desenvolvi uma parada de NPS. Outra coisa que me incomodava. O engenheiro sempre quer construir as coisas, né? Me incomodava muito. O mercado inteiro aplica NPS. Tá, que jeito você aplica NPS como construtora? Você vai ligar pro seu cliente e vai falar, o que você tá achando da obra? Não, ele vai te jogar um caminhão. Não vai nem te dar uma pedrada, vai jogar um caminhão de pedra, não sei. Aí eu pensando, tal. Esse podcast tá fazendo dar um monte de dica, hein, mano? NPS para construtora. Você vai pegar, talvez quando é inicial, mas presa é mais difícil. Mas o que você vai pegar? Atendimento, são 3 fatores. Atendimento, o engenheiro e o prazo. Atendimento, se tiver uma segunda pessoa que só faz a venda, no meu caso eu sou o comercial do escritório, é como o escritório está atendendo essa pessoa. Aí você aplica uma nota aqui. Outra, o engenheiro que está em obra. Cliente, o que você está achando desse engenheiro? Ele é fraco, ele é ruim, é devagar. Não, ele é rápido. Não é educado. Não é educado. Não, ele é rápido, mas xinga. Aí você vai... Qual nota você atribui a ele? E o outro, o prazo. Aí você vai medir mediante o seu prazo, o que o cliente está achando. Ser transparente com ele que vai atrasar. Aí você vai medir esses 3 fatores. Na hora que você medir e fazer uma média, aí você vai ter um NPS que faz mais sentido. Você vai ter um NPS que faz mais sentido. Porque a percepção do cliente, a obra para ele sempre vai estar com o NPS baixo, pela visão do cliente. Até porque assim, igual, eu sou advogado. Cara, não adianta eu como advogado chegar no cliente falando juridiquês. Esquece. Eu tenho que falar para o cliente que ele estará protegido, que a gente vai conseguir fazer a proteção para ele não ter esse problema. Eu não tenho que falar sobre a cláusula XPTO. Porque o ortogado, quando tiver o negócio... Exato. Assim, você pode falar isso só por uma visão de trazer mais credibilidade e confiança para você em algum momento. Mas se você foca toda a sua relação com o cliente e toda a sua venda em relação a como você fará algo para o cliente, cara, é o que eu falo, o seu cliente, na verdade, ele pode ser empresa ou pessoa. O coeficiente emocional sempre é maior que o racional. Então, assim, em uma venda, pode ser B2B, que é de empresa para empresa, pode ser B2C, de empresa para pessoa física. O coeficiente emocional, ele sempre vai ser maior. A gente usa o racional para justificar o emocional. Eu vou dar um exemplo. Nossa, eu lido com um comprador empresarial. Tá, ele vai olhar preço. Sim, ele vai olhar preço. Mas por que o comprador olha preço? Por que o comprador pede desconto? Ele pede desconto porque tem uma pessoa em cima dele cobrando ele. Porque se ele não pedir desconto e chega a negociação na mão do diretor, e o diretor pede desconto e você dá, ele fica mal na fita, ele fica mal, ele pode ser prejudicado profissionalmente. Um comprador pede desconto porque ele quer mostrar serviço, porque ele quer receber um aumento. É uma maneira de medir. Exato. O comprador, às vezes, ele não quer o desconto, ele quer segurança. Ele vai comprar de você porque ele não quer ter trabalho.
Então você justifica um preço maior porque você vai entregar segurança, você vai entregar qualidade. Eu estava numa mesa de negociação de tecnologia e aí a gente estava desenvolvendo uma estrutura para um cliente que tinha um ERP na época. E aí a gente chegou no seguinte ponto, para o cliente dele, por que um diretor de empresa segue e escolhe tranquilamente um SAP da vida, um SAP? Porque ninguém é demitido por escolher a SAP. Sim. Então, o diretor de uma empresa de tecnologia, ele vai selecionar o ERP para a empresa dele. Aí tem uma solução super inovadora, diferente, que agrega muito valor para a empresa dele na venda. Uma ferramenta que já está há anos no mercado e já é robusta o suficiente para atender qualquer demanda do mercado. Exato. Então, tem a inovadora, que, nossa, entrega perfeito o que ele queria. E tem a tradicional tecnológica, que ele sabe que não é tão perfeita, mas traz segurança. Porque ninguém nunca foi demitido por contratar um SAP da vida. Por quê? Porque a SAP é conhecido, então é uma empresa que vai estar sadia, amanhã não vai quebrar. Então, olha, muitas vezes a justificativa de um diretor para comprar um sistema é a segurança que o sistema traz para ele. É a segurança do trabalho dele, muitas vezes. Então, eu falo que mesmo no B2B, o coeficiente emocional ele importa muito. Sim. Então, o preço vai vir em voga? Lógico que virá em voga. Mas o preço, se você olhar como razão de commodity, ok. O preço ele entra em pauta quando temos muito clara a visão de valor agregado, certo? Ou então quando você está comparando duas coisas iguais. Sim. Então você vai no varejo, você tem a mesma televisão na loja A e na loja B. Aí eu vou olhar preço, mas até isso eu vou comprar na loja A e na loja B. Mas será que essa aqui pode ser falsificada? Essa aqui tem mais garantia? Ah, não, mas às vezes o mesmo produto com atendimento diferente, você sente mais segurança em comprar na loja B. Porque o vendedor soube conduzir melhor a venda, soube trazer características e às vezes o mesmo produto parece diferente em duas lojas diferentes. Sim. É o mesmo produto em lojas diferentes, com atendimento diferente, parece que na loja A era um produto totalmente diferente da loja B. Então, eu falo que nós como engenheiros, como empresários, como vendedores, a gente tem que entender que mesmo no empresarial, na venda empresarial, assim como na venda pessoal, o coeficiente emocional ele sempre será maior. Eu só tenho que entender qual que é esse coeficiente e traduzir isso para o cliente. O motivador disso, né? O motivo da emoção. Exatamente. O preço é justificado através da emoção e da razão. Se você estiver vendendo a mesma coisa, exatamente igual, não tem diferença de valor, aí o preço realmente será definitivo. Senão, falta você balizar e construir essa visão de valor para o cliente, sabe? Uma coisa que eu ia te perguntar é, obra atrasada é falta de técnica ou falta de gestão? Boa pergunta. A obra atrasada é falta de técnica ou falta de gestão? Falta de gestão. Falta de gestão. Acho que a técnica construtiva concebe o prazo. Então, se você está atrasado, você não geriu corretamente aquele indicador, aquela visão. Eu tô... Até atraso é muito relativo também, né? Porque você pode atrasar porque você não planejou corretamente. Isso é um problema de gestão. Então eu vejo que a obra tecnicamente ela vai acontecer e na sua gestão você tem que conseguir conduzir tecnicamente o que vai acontecer lá. Então para mim atraso é normalmente a gestão. Logo o resumo disso é que você vê que a culpa nem sempre vai ser a mão de obra, né? Não. Ela tem, eu acho que acredito que ela tem parcela. Sim. Mas falta da gestão é o que causa. É a causa. Eu vejo assim, sabe, Aurélio? Por mais que aconteçam coisas na obra, na sua empresa, em qualquer ambiente, que de alguma maneira quem fez isso acontecer foi o operacional, no final do dia a responsabilidade é sua. Então, por exemplo, eu escuto a seguinte fala: o cliente sempre tem a razão. Não. O cliente não tem sempre a razão. Só que independente dele ter a razão ou não, a responsabilidade
de lidar com isso é sua. O cliente pode não ter a razão, a responsabilidade é sua. O operacional, tecnicamente, erraram na obra. Tudo bem, ele fez um erro, mas a responsabilidade é sua. Então, tudo no final cai nas costas da gestão. Você que tem que lidar com isso da maneira correta e se preparar, mitigar esses riscos da mão de obra. Por exemplo, eu não posso atrasar. Não posso atrasar uma obra. Tá bom, então na minha obra eu vou dar preferência por técnicas mais rudimentares ou mais industrializadas? Eu vou minimizar o erro. Então, ao invés de eu trazer, por exemplo, uma parede de alvenaria para eu compor essa parte interna, eu vou trazer uma parede de drywall, uma parede para que eu consiga compor a minha obra para não perder o prazo. Então, por quê? Porque você vai ficar mais exposto à mão de obra. Sim. Então, eu vejo que é tudo uma questão de você alinhar. Estamos num momento onde o gesso está com problema de fornecimento. Então, eu não vou optar pelo drywall porque tem um problema de fornecimento. E se acontecer um problema de fornecimento, gerencialmente, eu tenho que administrar isso com o meu cliente. Então, no final do dia, pode ter problema de mercado, pode ter problema técnico, a mão de obra pode ficar doente, pode errar a talisca, pode errar o que quer que seja. No final do dia, nada disso importa como você geriu isso. Pronto. Então, logo, o engenheiro é empreendedor. Exatamente. É empresário, porque nada mais, nada menos. Por isso que muitos engenheiros se dão muito bem na área administrativa, se dão bem na área de vendas, se dão bem como empresário. Sim. Porque é só sobre gerir. Sobre gerir e desenvolver soluções. Então, ótimos fazedores, sabem gerir problemas, sabem trabalhar sob pressão. Porque, vamos lá. Perfil muito natural de engenheiro é executor e analista. Executor e planejador. E aí eles flertam entre esses 3 tipos de perfil. O que a gente mais vê aqui no escritório que falta é o comunicador. Por isso que quando tem um cara que você é muito falador, eu sou muito falador. Vai pra área comercial. A área vira vendas. Porque a gente tem que traduzir isso pro cliente. Eu acho que, eu falo o seguinte, você é tão bom quanto você consegue comunicar. Você pode ser um nota 10 de gestão. Só que se você se comunica como um nota 5, você será nota 5. Então, é um trabalho de desenvolvimento nosso como engenheiro, conseguir minimamente comunicar com clareza aquilo que a gente vai fazer e comunicar aquilo que importa. Sabe? Eu tava brincando, eu participo muito dos ambientes de inovação. E aí aqui em Ribeirão Preto tem um ambiente de saúde, inovação para a saúde é muito forte, porque a gente está... os pilares econômicos de Ribeirão Preto é saúde, educação e agronegócio. E aí a gente tem um 4º pilar que eu brinco sempre que a gente flerta entre serviço, tecnologia e chopp, cerveja. Ribeirão Preto. Famoso barzinho. Barzinho, exatamente. Happy hour. Qual é o 4º pilar econômico de Ribeirão Preto? Happy hour. Calor pra danar, muita cervejaria. Sexta-feira caiu a caneta. Caiu a caneta. Quartinha já tá começando. Antes do futebol. O futebol começa às 5 da tarde, entendeu? Já é preparação. Então, eu brinco que é esse 4º pilar, mas a gente tem uma área da saúde muito forte em Ribeirão Preto. E aí você vai nos ambientes de inovação, pergunta para um empresário cientista. Tem muito empresário pesquisador em Ribeirão Preto. Aí faz a besteira de perguntar para ele o que ele faz. Você vai pegar um discurso de 30 minutos e você não vai entender nada do que ele faz. Porque a gente pega uma membrana citoplasmática, injeta na molécula e transforma isso de maneira que o medicamento consiga chegar na via de fato e não sei o quê. Você fala assim, meu Deus, esse cara quem que é esse cara? E na realidade ele só faz um comprimido. É um comprimido específico que entrega qual resultado. Então, eu falo que a gente tem que aprender que, às vezes, a gente se apega muito no como nós fazemos. E para o mercado, para você ser efetivo na sua comunicação, você tem que comunicar o resultado que você entrega. Qual que é o propósito daquilo que você faz. Então, acho que o principal ponto para um engenheiro, para um arquiteto se comunicar bem, é ele ter clareza do que importa na comunicação dele. E não de fato o como. O como é só o caminho. Eu vou dar um exemplo. Estou acima do peso, quero emagrecer. Quero perder 10 quilos. Tá.
Isso é a solução. Então, eu vou buscar pessoas e soluções que vão me entregar isso. E aí eu vou pelo caminho que fizer mais sentido para mim. Aí eu posso natação, mas não gosto muito de nadar. Cirurgia, mas eu não quero fazer cirurgia. Dieta, opa, beleza, quero fazer dieta. Mas talvez agora eu tô passando por uma fase que tá difícil fazer dieta. Eu vou pro exercício, eu vou fazer o que de exercício? Crossfit, academia. Então entenda que tudo isso é só caminho para entregar esses 10 quilos. Então no teu posicionamento você tem que começar por isso. Então o engenheiro ele tem que entender qual que é essa solução emocional, maior parte emocional e uma pequena parte racional. Eu tenho que entender o que eu vou comunicar para esse cliente que vai fazer sentido para ele querer escutar um pouco mais de mim, para ele validar aquilo que eu vou fazer para ele. Então eu tenho que focar nisso. E às vezes o cliente não é propriamente o cliente, pode ser o dono da empresa. Pode dono da empresa. Posso te falar? Até na obra, que tô tocando uma obra. Tem que vender a ideia pro pedreiro. Tem que vender a ideia. Qual que é a ideia, a proposta? Porque, às vezes os erros em obra que acontecem porque a pessoa não entendeu para que é aquilo. Ele não sabe, né? Ele não sabe. Ele tá indo ali fazer uma parede, mas ele nem sabe para que é aquela parede. Exatamente. Eu penso assim, eu tenho um projeto, eu estava conversando até hoje com um cliente meu sobre o projeto do Amor e Saúde de Barretos. De verdade. Se eu sou engenheiro, eu vou tocar uma obra do Hospital de Amor e Barretos, a primeira coisa que eu faço é pegar todo mundo da obra e explicar o que acontece ali. O que vai acontecer naqueles espaços. Cara, o capricho que as pessoas teriam nas coisas seria muito diferente. Porque se eu falo para todo mundo que está construindo aquela obra que ali será um espaço para salvar vidas de crianças, de mulheres, eu explico para que serve cada detalhe. Ó, pessoal, aqui vai ser uma sala disso. Pensa no propósito que está sendo vendido para esses colaboradores. Eu tenho certeza que diminuiria muito o problema da obra. Muito o churn também. O problema, então eu vejo assim, que a gente tem que sempre primeiro vender o porquê. Se nós como engenheiros aprendemos a vender o porquê, isso eu aprendi duramente na minha caminhada como vendedor e como professor de vendas, digamos assim, que eu focava muitas vezes onde eu ia nos ambientes em vender a técnica. Sim. Então eu explicava para o vendedor. Nossa, isso é o que mais eu... a técnica é essa. Aí o que acontecia? A pessoa via a técnica, mas ela não aprendia de fato porque ela não entendia o porquê que ela tem que aprender aquilo. O que isso ia mudar na vida dela, o que isso ia transformar na vida dela, na venda dela. Então hoje eu gasto um bom tempo explicando o porquê que a pessoa tem que aprender aquilo em vendas ou na empresa dela, o porquê que ela tem que fazer isso para depois eu ensinar o como. Porque se eu mostrei para ela o porquê aquilo é importante, o porquê que aquilo dá certo, depois que eu explico como, fica muito mais fácil dela absorver, porque ela quer absorver, ela quer pôr em prática. E aí no dia a dia ela vai entender o porquê que ela tem que fazer aquilo, e não só o como. Então eu acho que a grande virada de chave do engenheiro para ele conseguir ser mais efetivo em tudo que ele quer fazer é ele virar a chave do como para o porquê. Logo, Pablo Marçal estava errado. Com certeza. Pablo Marçal, você está errado. Não tem que começar no como. O como é importante, mas não é como larará. É porque eu vou fazer isso, depois eu vou no que, depois no como. Digo mais. Pode perceber na sua vida. O que é mais importante? O como ou quem? Quem, pô? Tem muitos negócios que eu desenvolvo que eu tenho um porquê claro. Você é uma pessoa de valor, que eu estou alinhado com você. Então eu tenho o porquê e tenho o quem. O como, depois eu descubro. Depois você vai, na hora que você for executar. Depois eu vou descobrir. Por quê? Eu já tenho o porquê. Nós estamos alinhados em propósito. Nós estamos alinhados em quem fará isso acontecer. O como a gente descobre na hora, na prática. Vamos entender, depois a gente desenha o como. Mas o como é a terceira, quarta pergunta que eu respondo, cara. Cara, isso é tão verdade, tão verdade. Isso pra venda, pra tudo, cara. Vou deixar o corte pronto. Pablo Marçal. Desmascaramos você. Está errado. Desmascaramos o Pablo Marçal. De verdade. O quem pra mim é ponto fundamental dentro de uma venda, de tudo. Vamos lá. Por que o quem é tão importante? Vamos pensar o seguinte.
Você quer vender uma obra, certo? A primeira pergunta que você tem que fazer é: por que a pessoa iria contratar essa obra de você e por que essa pessoa quer contratar uma obra? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Essa é a primeira coisa. Então, em vez de você chegar perguntando para a pessoa, apresentando a tua solução, o como você fará, chega para ela e pergunta: me conta, por que você quer fazer essa obra? Qual que é o teu objetivo com ela? Qual que é a tua preocupação nessa obra? E por o que você está buscando numa pessoa? Por que você contrataria alguém para fazer essa obra sua? Pergunta para a pessoa. Entendeu por quê? E aí depois você vai no quem. O que define o quem? A primeira coisa é alinhamento de propósito e de valores. Essa é a primeira coisa. E o segundo pilar é a confiança. E aí eu vou te falar que aí entra venda de fato, mas psicologia que está atrelado, né? Atrelado a esse comportamento. Quando nós pensamos em alinhamento de quem eu vou comprar ou com quem eu farei as coisas, o pilar de confiança ele é construído através de 3 aspectos. O primeiro é integridade. Então, eu defino quem através da integridade da pessoa. O que é integridade? O que ela fala, ela realmente fará. É verdade. Ela cumpre. Nem é que cumpre, ela fala a verdade. Primeiro é integridade. Então, o que sai da boca da pessoa é íntegro. Ela realmente acredita naquilo. O segundo pilar é competência. Que aí está o que você falou. Que ela faz o que ela fala. Ela é capaz de entregar o que ela diz. Então, pensa o seguinte. Eu combinei de estar aqui com você hoje para gravar o podcast. Eu falei a verdade. Se de repente eu não consigo vir, eu esqueci, eu faltei com competência. E aí você quebra a confiança em mim. Então, integridade, competência e um terceiro pilar, e cara, para mim esse é o pilar mais fantástico e que muitos vendedores não conseguem construir, que é o pilar da boa vontade. O que é a boa vontade? É que eu farei isso para você, por você, não só por lucro, não só por benefício próprio. Eu farei isso para você, por você, com você, porque eu tenho algo maior na mesa. Eu tenho uma busca, eu tenho uma crença. Eu acredito nisso. Então, se você une esses 3 pilares, você constrói confiança e você constrói o quem. Cara, se eu tenho alinhamento de propósito, que é o porquê, se eu confio em você porque você é íntegro, tem boa vontade e é competente, de verdade, me importa o como você fará algo acontecer? Não me importa. O como ficou lá longe. Ele já acredita, né? Já. Porque eu tô alinhado em propósito, ele vai seguir comigo na caminhada, eu confio nele porque ele é íntegro, porque ele tem boa vontade, porque ele é competente. O como, por isso que eu falo, o como é a terceira página. Marçal, o como não é a primeira página, o como é a terceira página. E aqui, ó, pra você, meu concorrente, eu não vou deixar o Renan te falar tudo isso, eu vou cortar. Tá sendo íntegro, tá falando a verdade. Não vou deixar. Não vou deixar. Tá muito fácil. Tarja preta, cara. Põe o pina na tela. Ô, Renan, hoje na CPDV, o que vocês fazem? Legal, boa pergunta. O que nós fazemos? Nós ajudamos pequenas e médias empresas e empresários a desbloquear o crescimento empresarial. Nós ajudamos esses empresários e empresas a crescer e atingir as metas que eles têm de crescimento. E por que a gente faz isso, Aurélio? Nós entendemos que 90% do mercado é composto de pequenas e médias empresas. E aí a gente está vendo um movimento no Brasil aí de flagela ao empresário. O empresário é castigado todo dia no Brasil. E aí com falácia de que o empresário é o mal do Brasil, o empresário é o mal do mundo, porque ele que é o carrasco da sociedade, que ele se aproveita. Eu sou empresário. Tudo que eu mais quero é ajudar pessoas. Sim. Todos os empresários que eu conheço à minha volta, eles querem construir o sonho deles, mas ajudar outras pessoas a construir o sonho delas. Eu não consigo ver esse empresário que é o mal da sociedade. E aí nós temos uma grande parte desse empresariado, 90%, mais de 90% do empresariado é composto de pequenas e médias empresas. E essa pequena e média empresa, ela tem
recursos escassos, energia escassa e dinheiro escasso. Então, uma pequena e média empresa, ela não tem muito recurso para crescer. Ela não dispõe de muito recurso para crescer. E esse recurso, muitas vezes, ele é alocado de maneira pulverizada. Então, o pequeno e médio empresário começa muita coisa e não consegue terminar muita coisa. Então, ele começa várias ações, mas ele não sabe aquilo que é melhor fazer para ele crescer. E digo mais, se você é um pequeno e médio empresário, quando foi a última vez que você sentou junto com o seu sócio, ou sozinho, se você for sozinho, olhou para uma lousa em branco e pensou assim, tá, qual que é o próximo passo que eu tenho que realizar para crescer a minha empresa e alcançar o que eu quero? O empresário de pequeno e médio porte vive o dia a dia sobrevivendo ao dia a dia, apagando fogo, apagando incêndio. E aí a gente estava falando, é tão difícil ser empresário no Brasil? É tão difícil? Então assim, se não for para crescer, por quê? Por que eu vou ser empresário se eu não quiser crescer? E aí, o que a gente tem na CPDV, que é a nossa missão de vida, de propósito na CPDV e do Renan, não só da CPDV, de todo mundo que está lá comigo, eu estou junto com essas pessoas porque esse é o foco nosso. O nosso foco é fazer com que o crescimento empresarial volte a ser o core business do pequeno e médio empresário. Então, para nós, o que é o core business de todo negócio? É administrar o negócio, operar, ou seja, o produto que você entrega, vender o negócio, que é nessa relação, e crescer esse negócio. Sim. Então, esse quarto pilar é o que a gente mais sente falta no pequeno e médio empresário do Brasil. E é esse pilar que a gente busca construir. E nós buscamos construir esse pilar de crescimento nas pequenas e médias empresas com uma visão comercial apurada e com um método próprio nosso. Então é isso que a gente faz na CPDV, essa é a nossa busca diária. E quando, por exemplo, uma pequena e média empresa, ela já tem a veia crescimento? Ela já tem o ímpeto de querer crescer? Legal, ela já quer crescer. Já. Mas ela está fazendo isso com consistência? Entendi. Aí você vai entrar pro... Exato. Qual que é o grande ponto? O crescimento, as empresas crescem organicamente. 90% dos nossos clientes estão em crescimento. Mas a questão é que dentro deste crescimento, eu estou planejando consistentemente meu crescimento? Não tem intenção, né? Não tem a intenção aplicada. Exato. É o crescimento que você está falando, ele é extremamente orgânico. Exato. Eu falo assim, a empresa ela pode até saber mediamente o que ela faz, mas ela sabe como ela faz isso? Aí a gente vai entrar no como, que é a terceira página. Porque se eu quero crescer de maneira consistente, eu tenho que saber como eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Como eu estou crescendo. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com um de nossos clientes e aí ele falou, Renan, vou investir no Instagram. Acho que eu até comentei com você por alto isso. Vou investir no Instagram, eu estou aqui com uma verba, a gente tem um orçamento aqui, eu vou investir R$10.000 por mês no Instagram, mais a agência, para a gente captar novos clientes nessa vertical aqui. Falei, não, pô, legal, interessante, mas me conta uma coisa, dos clientes que nós temos hoje na carteira, quantos vieram do Instagram? Nenhum. Tá, de onde eles vieram? Pô, não sei. Vamos entender, vamos descobrir. Aí descobrimos lá a originação desse cliente, que era indicação e prospecção. Então, os clientes que ele tem eram de prospecção e indicação. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi, quantos reais você já investiu nessa esteira de indicação e prospecção? Ele, nada. Eu falei, então, você está buscando crescer e você vai investir esse dinheiro que você tem para crescer a tua empresa, é isso? É. Por que você está investindo em um caminho que é desconhecido? Por que você não... Vamos pegar esses R$10.000, vamos investir em indicação, vamos investir em uma esteira de prospecção. Como que a gente pode usar esses R$10.000 com menor risco? Porque qual que é o ponto? O empresário... Ele fica buscando a chavinha, a alavanca que ele vai puxar, a chave que ele vai virar, que vai fazer ele crescer 100%, 200%. Qual que é o ponto chave que a CPDV trabalha com o empresário? É entender que o crescimento é feito através de ações consistentes
que vão aos poucos vão gerando esse crescimento. Então eu faço uma pequena ação que dá 5%, faço outra pequena ação que dá 10%, aí eu faço uma ação um pouquinho maior que gera 20% de aumento de receita, de lucro, eu vou reduzir meu CAC para aumentar meu lucro aqui. Então... É muito mais sobre jogo de número do que efetivamente só sobre vender. Não, Não é que não é necessário vender, mas às vezes, lógico, imagina que você vai vender e você cresceu 100%. Só administrativo não vai dar conta de gerenciar tudo isso. A não ser que, sei lá, você seja um e-commerce de dropship, que a fábrica é do ciclano, ele já tem capacidade suficiente para atender sua demanda, mas que também não suporta um crescimento de 1000%. Exato. Eu falo que tem vários caminhos. Vender faz parte do crescimento, mas às vezes é vender mais ou vender melhor. Então, por exemplo, o que é... Perdão. Vender melhor. Vender melhor é às vezes você vender mais para o mesmo cliente, você vender um produto que te dá mais margem, porque agrega mais valor e é mais diferencial no mercado. Você pode querer talvez reduzir sua carteira de clientes e pegar um ticket maior. Tem um cliente nosso que passa por isso. Ele tem 100 clientes que dá um faturamento X. O que ele quer fazer não, cara, eu quero trabalhar com 50 clientes que vão entregar o mesmo X. Então eu quero mudar a minha carteira. Então, por exemplo, eu tenho um problema de churn, que é perda de clientes. Então, entra um cliente, sai 2. Então, eu estou vivendo um problema de perda de clientes. Então, eu vou olhar para o pós-venda, para relacionamento, para entrega. Então, eu digo que o crescimento, vender faz parte do crescimento. Vender é pulmão. Mas o crescimento não é só vender. É esse jogo de entender qual a alavanca da sua carteira de clientes, da sua área comercial, que a gente vai puxar, que vai entregar mais resultado. Às vezes não é vender mais, às vezes é vender melhor, às vezes é aumentar o ticket, às vezes é você mexer no CAC, no custo do cliente, de aquisição. Às vezes é você olhar qual que é o cliente que dá menos trabalho. Entende? Então, eu estava conversando com uma empresa de serviço, ela falou assim, Renan, a gente escolheu esse perfil de cliente. Serviço é puramente isso, a gente escolhe o que dá menos trabalho. Lógico, eu vou escolher esse perfil eu escolhi esse perfil de cliente porque esse perfil de cliente me dá menos trabalho e eu posso ter mais clientes desses com o mesmo valor. Então, ele escolheu o cliente que dá menos trampo para a operação dele. Então, essa visão é uma visão que a gente parte do princípio de gestão de crescimento. Que é o que eu tenho que puxar de alavanca dentro da minha empresa para fazer com que esse crescimento seja sustentável e saudável. E o problema é que isso está passando fora do radar do pequeno e médio empresário. Porque ele está tão ocupado em alocar energia e fazer as coisas acontecerem no dia a dia, que ele esquece de entender a alavanca, planejar a ação que vai virar essa alavanca e colocar em prática essa alavanca. Então, eu falo que tem muito empresário que a gente vai atender, que ele é muito bom em começativa, mais ou menos em continuativa e péssimo em acabativa. Então começa um monte de coisa, mas não termina nada. Cara, a gente tem que começar as coisas e entregar as coisas. Então toda a nossa empresa ela é moldada para conseguir entregar esse crescimento para o pequeno e médio empresário. Por exemplo, nós não somos igual, com todo respeito, a Price. Price é um escritório de contabilidade, de consultoria super renomado no mundo todo, no Brasil todo. Tá? Que atende grandes empresas. Mas um consultor da Price chega numa grande empresa multinacional e fala assim, olha, eu preciso deste dado, deste indicador. E aí 20 pessoas se movem para entregar esse indicador para ele. E aí eu chego lá, eu tenho um repertório de 50 ações, que eles chamam de bullet points, lindos bullet points. 50 ações, aí eu entrego para o diretor e o diretor toca. Cara, não é assim que a gente trabalha. Nós, na pequena e média empresa, a gente tem que sentar junto com o empresário e falar assim, empresário, a próxima ação é essa. Vamos fazer assim, assim, assado. Desafios, você me comunica para eu te ajudar. E a sociedade está ficando muito pior em relação a saber planejar, né? Com certeza. Não. A gente tem imediatistas demais. A gente tem o executor, tem a pessoa que se comunica e tem a pessoa que analisa. Mas eu venho percebendo que cada vez mais no mercado está faltando a pessoa que saiba planejar. Isso, eu vejo assim, ó. Eu estava conversando com um empresário, conflito de gerações, né? Ele estava falando assim, cara, o problema é que o meu colaborador ele não fala para mim as coisas.
ele espera eu sair da sala para falar. Eu falei assim, cara, isso aí é comportamento de geração boomer, baby boomer. Por quê? Como que foram criados os nossos pais, por exemplo? Nossos pais, eles foram criados o seguinte, não importa o que o teu pai fala, o que tua mãe fala, você tem que obedecer. Então podia estar errado, você ia ficar quietinho. E aí o que acontece no mundo empresarial, com gerações mais velhas, é que o gerente fala o que tem que ser feito, eles engolem seco, e aí eles vão ficar mal depois. Diferente da geração Z, a geração mais nova, que assim, chega já reclamando já. Se expressa. Já chega falando que o problema aqui, ele não... O que acontece? A geração nova, ela tem uma visão muito clara dos direitos, mas pouco dos deveres. E aí o que acontece nessa questão de planejamento? Você se planeja porque você sabe que você vai ter que imputar esforço e ações para conseguir ter um resultado. Esse é o planejamento. O planejamento eu estou no momento A e eu quero chegar no momento B, que no momento B eu vou ter resultado. Qual que é a visão da nova geração? Que o A e o B tá junto. Então eu não tenho que fazer algo para receber. Eu já mereço, eu já tenho, eu já quero, eu já posso. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Que não está existindo um planejamento, porque essa dopamina está muito perto. Então, eu quero ter prazer, eu vou pegar meu celular, vou entrar aqui e vou... Faço. Porque várias outras coisas ao redor dele já gera essa... Já tem essa sensação. Então, já gera esse estímulo. Ele não se planeja. Porque eu não tenho uma visão que eu tenho que colocar energia passo a passo para ter esse resultado. Aí, quando vai para o lado do trabalho, ele vai trabalhar, ele quer o salário X para aquilo que ele já desempenha. Exato. É basicamente o seguinte, ele já entra na empresa entendendo que ele merece o que ele quer. Ele já pode ter o que ele quer. Ele não tem que ter uma alocação de esforço para ter resultado para fazer valer. Isso a gente percebe no ambiente de contratação, de trabalho. Sim. Então, a visão de planejamento está ficando cada vez mais escassa, eu acredito, por uma questão de que o que eu quero e o que eu posso ter, na minha cabeça, está muito próximo. E aí, naturalmente, eu não vou me planejar para ter isso. Por quê? Porque eu já posso, já quero ter. É diferente de eu entender que eu tenho passos para chegar num resultado. É por isso que ouvindo você falar, é por isso que realmente, sei lá, até 2030, das maiores doenças que nós vamos passar a ter são doenças psicológicas. Porque se a gente para pensar nisso daí que você disse, é o famoso eu quero, eu posso. É isso aí. Segundo o Renato Cariani. Eu quero, eu posso. Então tá, eu quero, eu posso. Só que na hora que vai pra realidade, você só quer. Uhum. Você não pode. Aí frustra. Frustração total. Aí frustra de novo. E de novo. E de novo. Aí a pessoa fica... porque eu não consigo. E aí começa a se entrar nas depressões da vida. Sim. Então, agora ficou claro pra mim, Renan me deu um insight. Cara, é por isso que eu falo assim, o maior desafio, os empresários que eu converso, porque assim, tem 3 pilares dentro de uma empresa. Sim. Assim, independente se vai para comercial, administrativa, operação, você tem produtos, processos e pessoas. Produto é oferta, valores. A gente trabalha um pouco disso na CPDB também, a visão de produto. Processo é o como eu faço da maneira correta, certo? Pessoas é quem. Então, assim, é o porquê que eu vou comprar, porquê que eu tenho que vender, o como eu faço e quem. O desafio dos empresários hoje, muito desafio, tá no pilar de pessoas. E aí é o que eu falo, na área de vendas, na área de administração, operação... Cara, se preocupe em vender a sua empresa antes de contratar a pessoa. Então eu falo assim, a minha primeira preocupação é, antes de eu contratar uma pessoa, eu tenho que vender o que minha empresa faz. E ver no olho dela que ela quer fazer isso acontecer. Então assim, pode ser área comercial, pode ser no RH, eu vou olhar para a pessoa e falar assim, olha, o que nós fazemos aqui é isso. A gente faz isso aqui por isso, por isso, por isso. Você compartilha desse propósito, porque você quer fazer isso acontecer? Quer. Então tá bom, então a gente está junto na mesma página, o porquê. Agora eu tô entendendo se você vai ser a pessoa que vai fazer isso acontecer. Porque se a pessoa está engajada no propósito, ela vai colocar energia no planejamento, na ação. E aí é uma questão de eu capacitar ela.
É o que eu ia falar, que ainda assim ela vai ter déficit de planejamento. Com certeza. Só que aí você concorda que agora a visão de propósito dela tá numa visão... Ela só tem consciência. Exato, ela tem a consciência, ela vai ter que, olha, é isso que a gente vai... Você quer entregar isso comigo? Então, tá ali. Eu vou explicar para ela, tá ali. Porque o problema é que na visão pessoal dela, o objetivo do negócio eu posso desenhar para ela, mas o objetivo pessoal dela, para ela já tá posto. Não, eu já mereço ser diretor, eu já mereço. Eu entrei na empresa, sou estagiário, só que meu pai me falou que eu posso tudo que eu quero e eu mereço tudo, não preciso fazer nada, não preciso nem estudar. Entendeu? Então, assim, a gente vive isso, a gente sabe que a gente vive uma geração que o pai e a mãe, assim, não de maneira geral, fala assim pra ele, fala assim, não, filho, você já é perfeito. Você nasceu perfeito, você é perfeito, você não tem que mudar nada. A criança tá dando soco na cabeça de outra criança. No passado, eu sou perfeito, papai, mamãe. Por que você é perfeito? Vai trabalhar, menino. Não sei o quê. Te dá um costa de mão. Então, assim, óbvio, gerações e gerações, cada geração teve o seu desafio, o seu problema. Mas hoje a gente passa por uma situação de contratação, a gente vê isso no ambiente empresarial muito forte, onde as pessoas que você vai contratar, elas não conseguem ter uma visão do que ela vai fazer, ela já merece, ela tá ali, ela sentou na cadeira da sua empresa, ela já merece receber tudo de você e você tem que dar para ela. Eu vejo que o grande ponto aqui é a gente, quando for contratar, vender bem a empresa, vender bem o propósito pelo qual essa pessoa vai fazer parte dessa empresa, para a gente colocar a cereja no lugar certo. Porque aí essa visão de planejamento, de construção vai mudar e vai ser muito mais forte. Então eu vejo assim que, cara, fato, a falta de planejamento está ligada ao pilar geracional e de pessoas que a gente enfrenta no mercado de trabalho e na vida pessoal, né? Eu não vou nem começar a falar, senão eu acho que eu vou começar a filosofar. Ser ou não ser? Não, mano, porque eu comecei a pensar numas paradas aqui que, tipo, nós vamos começar a levar pra um lado... filosófico, né? Mas é assim, tudo... Não, a gente vai começar a pensar no ser. E aí como o ser age, o que o ser faz e por aí vai. Então, se falta planejamento, vai faltar, para a maioria vai começar a faltar recursos financeiros. Se recurso financeiro falta, você tem... E aí vai. Então, por isso que tem aquela frase, né? Que em tempos difíceis se fazem... Tempos difíceis constroem pessoas... A frase é homens, né? Pessoas fortes constroem tempos fáceis constroem pessoas fracas constroem tempos difíceis. E fica então nesse um ciclo, né? Eu vejo assim, cara, a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. E eu vejo que a gente está num caminho de evolução, mas às vezes eu vejo que a geração nova quer descartar tudo que da geração antiga. Isso acontece em movimento político, movimento pessoal. Então eu não quero fazer nada que meu pai fez comigo. Eu não quero fazer nada que minha mãe fez comigo. E aí meu filho eu vou querer totalmente diferente. Então eu viro a chave de um jeito. E isso acontece tipo na política. Eu não quero fazer nada, eu não quero continuar nada que meu predecessor continuou. Por quê? Porque eu tenho que mudar tudo. Porque nada que ele fez está certo. Isso acontece em sucessão empresarial. Um diretor entra, não, eu tenho que mudar tudo porque eu tenho que mudar tudo porque eu tenho que mostrar que o meu jeito é melhor. Então eu acredito que a gente tem que ter um diálogo melhor entre essas mudanças para que a gente consiga construir um planejamento maior, para que a gente consiga construir visões mais reais mesmo, tanto pessoais quanto profissionais, sabe? Então, eu vejo que o porquê disso acontecer é uma mudança muito da sociedade pessoal. A gente tem que entender o porquê isso está acontecendo. É por isso que eu falo assim, quando eu entendo o porquê, eu sei o que eu tenho que fazer para mudar. Então, se eu começo entendendo por que as coisas estão acontecendo, eu começo a olhar quem que vai me ajudar a mudar, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. É o que eu falo, entendendo isso, cara, a primeira coisa que você tem que fazer para contratar alguém na tua empresa não é perguntar qual a formação dela. Você vai perguntar em algum momento, mas a primeira coisa não qual a tua formação, teus pré-requisitos. Não, a primeira coisa é o que você viu na empresa que você gosta?
Ó, o nosso propósito é esse. Você compartilha desse propósito, você quer fazer isso acontecer? E investiga isso. Tente entender se essa pessoa realmente vai querer fazer acontecer as coisas na sua empresa. Isso também gera uma coisa na empresa que mostra muito sinergia, Aurélio. Por exemplo, se na empresa todo mundo sabe qual que é o propósito, todas as tarefas são cumpridas buscando esse propósito. Tem uma situação muito, muito interessante, isso... tem até um filme legal que saiu da NASA, né? Como Vender a Lua. Sim. Que, a NASA, primeiro, ela vendeu o porquê que tinha que mandar o homem à Lua para a sociedade, para os políticos financiarem a NASA. E aí, dentro da NASA, tem uma situação que o pessoal estava fazendo uma visita, né? E aí tinha um senhor de macacão, e aí o pessoal parou do lado dele e falou assim, o que você faz aqui? Assim, eu ajudo a mandar o homem para a Lua. Uau! Nossa, que incrível! O pessoal ficou do lado desse cara de macacão. E aí o cara falou assim, não, porque ali tem o pessoal assim, tem o pessoal assim. Não, a NASA. E aí o pessoal da visita, conversando com esse senhor de macacão, falando assim, nossa, cara, esse cara deve ser importantíssimo. E aí fez a visita, na hora que tava voltando pelo mesmo trajeto, tava o senhor de macacão limpando o chão. Limpando o chão, fazendo aquilo. Assim, ué, mas caramba, o cara falou que ajuda a mandar o homem para o espaço. Aurélio, e não ajuda? Ele está limpando o ambiente para que as pessoas possam trabalhar em segurança, num ambiente limpo, não acontecer nenhum acidente. Mas olha isso. Exato. Essa é uma historinha que conta justamente assim, a visão desde do faxineiro, do atendente, até o astronauta, era a visão de ajudar a mandar o homem para a Lua. Isso faz com que o senso de importância e de propósito das pessoas na tua empresa seja grande. Então, assim, quando você for contratar uma pessoa, contrate primeiro pelo porquê, o propósito, venda o teu propósito para ela, entenda se ela quer fazer isso acontecer na tua empresa, para depois você entender o que ela vai fazer, como ela vai fazer, faz parte. Você não vai mandar um astronauta cego, né? Ele tem que fazer teste de visão, tanto que a astronauta não pode ter miopia. Eu não poderia ser astronauta. Entende? Chegar lá, já me deu estigmatismo. Chegar lá, a lua muito branca, não consegue... Exato. Mas é a segunda pergunta, porque um astronauta, ele vai correndo risco de vida, cara. Não basta só o cara que é astronauta, ou a mulher que é astronauta, ter uma boa visão. Ela tem que ter um senso de propósito, ela tem que realmente querer fazer aquilo acontecer. Porque ela vai para o espaço e ela vai correr risco sério de não voltar. Então, assim, em qualquer ambiente que você olhe, você tem que buscar contratar primeiro pelo propósito, para depois você entender qual que é a hard skill, qual que é a soft skill. Que você vai. Exatamente. Que aí são só maneiras de medir, né? Sim, sim. Renanzão, para nós caminhar pro fim... Claro, vamos lá. O papo tá bom, mas, né? Se deixar, nós vai ficar aqui. Que conselho que você dá pra galera que quer começar a empreender? Legal. Para quem tá começando a empreender? Para quem tá começando, qual que é o recado que você deixa para eles? Fazer igual o ET Bilu, busque conhecimento. Lembra do ET Bilu? Tô brincando, pessoal, assim, mas é verdade, busque conhecimento. Mas a mensagem para quem realmente quer começar a empreender se apaixone pelo problema, não pela solução. Você tem que se apaixonar pela transformação que você gera nas pessoas e numa situação que você vai escolher trabalhar. Porque o como você vai fazer isso, você vai descobrindo no processo, buscando conhecimento, praticando, você vai descobrir o como. Se você for apaixonado em resolver um problema, e esse problema realmente existir, você vai conseguir construir sucesso nessa trajetória. Então, para mim, o maior conselho é esse. Não se apaixone pela sua solução. Se apaixone pelas pessoas que você quer ajudar. Se apaixone pelo problema que você quer resolver. E coloque isso em todos os pontos que você for estudar da sua empresa. Esse é o pilar mais importante para você construir uma empresa de sucesso. É você focar em realmente resolver um problema e não ter uma solução específica. Acho que esse é o principal ensinamento. Pronto. E, por último, conselho você daria pro Renanzão lá atrás, entrando na faculdade? Qual que é o conselho que você daria pra esse cara? Resiliência e consistência. Total. Resiliência e consistência.
Não para. Não para, cara. Não para. É diferente de você ser teimoso. Resiliência e consistência. Eu acho que eu sou muito feliz de onde eu tô hoje. Mas se eu fosse extremamente resiliente e consistente em tudo que eu fiz na minha vida, eu estaria muito mais longe. Então, eu sou grato por tudo que eu vivi até hoje, mas com certeza, se eu tivesse uma dica para esse Renanzinho jovem, seria resiliência e consistência. Eu vou pegar a faixa roxa do jiu-jitsu agora, em novembro. Comecei jiu-jitsu com 14 anos, Aurélio. 14 anos. Peguei a faixa azul, aí entre indas e vindas, onde eu vou lutar, as pessoas falam assim, pô, você é muito técnico, cara. Pô, você é muito bom. E aí eu falo, pô, comecei jiu-jitsu com 15 anos, eu tô com 35. Tô pegando a faixa roxa agora, por quê? Porque agora eu imprimi consistência e resiliência. Então, eu acredito muito que se você tem um objetivo e você for resiliente e consistente, cara, uma hora você vai chegar, você vai conseguir. Basta ter resiliência e consistência e estar aberto ao conhecimento do mundo, né? Você tá aberto à mudança. É o caminho. Ó, foi dado o recado. Nós ficamos aqui, ó, mais de uma hora. Acho que deve ter sido o maior podcast, né? Gravou? Acho tá vendo? Aí o pessoal vai falar que eu falo muito. E aí, esse conteúdo tá de ouro, hein? Se o cara não montar um plano de vendas para a empresa, contrata os caras. Agora, ó, quer ver o resto desse conteúdo? Clica aqui, sabe mais, a gente vai continuar. R$39,90? R$39,90 no Melhores Amigos. Uma Netflix. Brincadeira, pessoal. Pessoal, ó, onde que o pessoal pode encontrar você na rede social? Por favor, na rede social é rossin.renan, tá? ROSSIN.renan. E na empresarial é cpdv.brasil. Pronto. Para você que quer contratar uns caras eficientes para ajudar a estruturar a empresa, etc e tal, tá aí, ó. Então aproveita, chama os caras lá e cupom Aurélio, Bratiocast. Tem desconto. Você ganha um cafezinho. Exatamente. Tá bom? Não esquece de compartilhar, mandar para todo mundo, pros amigos, empreendedor, pra gente alcançar mais as pessoas. Então segue a gente, @Bratiocast, @Brati Engenharia, nossa construtora. E até mais. Bye. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus.